negros, nós não temos esse contato tanto com a grana, porque é igual, por exemplo, o patrimônio. O patrimônio, no período que estava a maioria dos negros, os benefícios, as coisas interessantes, não chegava lá. Eu sou de São Paulo, né? E você tem ideia, a primeira vez que eu vim para Uberlândia, visitar minha tia, na parte onde é o terreirão, não era asfaltado. E a minha tia não tinha luz. Agora, na parte de baixo, era rua asfaltada, os terrenos, né, na verdade, porque não tinha casa nenhuma. Era tudo, era asfaltado e tinha iluminação pública. E na parte de cima, que era a parte do patrimônio, a rua principal, sim, né? Inclusive aquela rua que General Osório, eu vi, era tudo com pedras e tal. Mas as ruas secundárias não tinha asfalto. Tinha às vezes iluminação pública, mas não tinha um asfalto. E, então, uma série de coisas, de aparelhos que podia um hospital, uma farmácia, uma padaria, umas coisas que poderiam estar ali, não existia. E a partir do momento que começou a haver uma mudança, do que a gente chama até de outras pessoas com um poder aquisitivo maior comprar esses terrenos, começou a aparecer vários equipamentos. Né? Uma coisa que acontece é mobilidade. Os ônibus lá sempre tivemos dificuldade com ônibus. Demora de ônibus, ou o ônibus é muito precário. Às vezes é até interessante o pessoal sair do patrimônio e subir a General Osório e chegar na cidade. Fala isso, mas é ali, mas passa pro bairro do lado para você ver. Então, porque as pessoas que chegaram lá depois, que tem um pouquinho mais de grana, e as mudanças estrutural que aconteceram nesse período, e outra coisa, as tradições, coisas que aconteciam antes no patrimônio, hoje são impossível, não pode acontecer, ou tem um horário para acontecer. Acontece isso com a folia de reis. Até com a folia de reis. Então, a folia de reis tem um horário para acabar. Tá? Ó, eu não sou o frequentador, por exemplo, de uma religiões assim de matriz africana. Sou um cara. Mas, por exemplo, nós temos que o orixá, alguma coisa, tem que ter um horário para estar lá, porque se ele passar da meia-noite, não pode. Isso para nós não existia isso antes. Então, eles vão se apropriando, vão chegando e vão modificando, falando o que você pode fazer e o que você não pode fazer. E nós na verdade, só servimos para o serviço. E o serviço, às vezes, precarizado. Que se for serviço de direção, não nos cabe mais estar na direção. São muitos poucos dos nossos que cabem estar nessa direção. E bom, até um tempo atrás, não seria possível fazer prédios no patrimônio na região. Hoje, existe prédio até do lado do terreirão. Prédio enorme. E isso, as modificações que acontecem, e aí eu entro numa coisa que o Guilherme falou. Tudo é política, gente. Tudo é política. A gente tem que se conscientizar disso. E nos apropriar do que é nosso.
Porque enquanto isso economicamente não é às vezes interessante, opa, deixa esses pretinhos fazer. Quando começa a ser interessante, a gente está vendo que está tendo um retorno econômico, opa, vocês podem continuar como fazedores da cultura e nós vamos passar a ser os gestores da cultura. E aí é a hora que nós temos que ter a nossa consciência que, opa, isso aí é um negócio nosso. E se vai ter retorno econômico, eu também quero, ou no mínimo, estar na direção. E às vezes não é permitido essas coisas, eles não falam que não é permitido, tudo é permitido, mas, veja bem. Mas o samba é só até às 22 horas. O samba agora, no máximo, 23 horas, puxando aí, vai lá. Lá no terreirão? No terreirão, olha, a dificuldade foi enorme. Em 2010, praticamente foi o ano que nasceu o terreirão. E muito disso foi no sentido que, por exemplo, tinha a Priscila, que estava no comando na época da Escola de Samba Tabajara, né? Tinha o Almir, que era um dos diretores, e aí eles me conheceram, o Almir principalmente, ele pegou, uma vez a gente conversa, ele falou assim: ô Luiz, você está com uma dificuldade tremenda para poder ensaiar? No ano anterior, a Escola de Samba Tabajara, ela, inclusive, ocupou um espaço junto a Rondon. Fizeram uns bailes, junto a Rondon e tal. Mas só que não foi possível no outro ano, eles não podiam. E aí eles pegaram, o homem veio conversar comigo, junto com a Priscila. Vamos, tem condições? Vamos estruturar, né? E nisso, eles se estruturaram o terreirão para começar os ensaios. E aí, em 2010. 2010, 2011 e tal. Quando foi em 2012, 2011 já tive um probleminha que uma vizinha fez uma denúncia porque o som estava incomodando. Mas essa vizinha, na verdade, ela não era autora da coisa. Tinha outras pessoas por trás dessa conversa. Enfim, aí eu peguei, fui lá na prefeitura, formalizei, olha, uma empresa e tal, tudo organizado. E outra coisa, todas as vezes que a escola de samba começava a fazer os trabalhos nesse sentido, elas tiravam o alvará. Isso foi o que, de uma certa maneira, me deu um respaldo para eu poder chegar lá e falar: olha, veja bem, o terreirão existe antes dessa lei que vocês criaram, que lá é uma zona estritamente residencial. Foi antes dessa lei. Mas, com todos os argumentos, inclusive a Priscila fez uma declaração aqui e tal, deu documentos de jornais mostrando que foi antes da lei, mesmo com todos esses argumentos, para mim não foi interessante. E por várias vezes eu fui impedido de trabalhar. Várias vezes não, vários anos às vezes. Passava anos que para conseguir um alvará de funcionamento, não conseguia. Aí você colocava, mas está faltando uma estrutura, está faltando não sei o quê. Assim, tirando a UCB, fizendo tudo a estrutura que foi necessária para acontecer. Mesmo assim, tem um detalhezinho ali, tá bom. E vamos tocando. Só que a gente vai persistindo. E o que nos ajuda é o fato de, por exemplo, a gente ter a escola de samba, a gente ter o Congado, a gente ter a Folha de
eles, de uma certa maneira, eles vão, opa, tem um espaço para trabalhar. E a gente vai insistindo. E nesse, eu estava sentindo que a coisa ia piorar, eu falei assim, olha, nunca meio que eu tenho, de certa maneira, tenho uma certa força, uma força total, é fazer um tombamento, ainda aconselhado por alguns amigos, né? Fazer um tombamento imaterial do espaço. E nesse sentido, a gente entrou com um processo. Esse processo começou em 2020, 2021, 2022 e tal, né? E o processo terminou, foi agora. Com muitas dificuldades, muitas idas e vindas, aquele negócio todo. Agora, em agosto do ano passado, o atual prefeito assinou, né, colocando o patrimônio material da cidade. Mas com muita dificuldade. Mas mesmo assim, o pessoal ainda, infelizmente, sabe, ali é uma área estritamente residencial, e sabe, essa movimentação que você tem lá não é possível. Sendo que ao redor tem outros estabelecimentos que têm a mesma movimentação que a minha, e isso não é impedimento. Frequentado por tantos, né? Mas Tem mais o samba e as manifestações negras, elas sempre têm mesmo coisas encontram uma maneira do impedimento. Tanto é que, por exemplo, a escola de samba, ela sempre seguiu a regra, que vai até além. Porque antes de eles determinarem que era até às 10 horas, a bateria termina 9h45, sabe? Termina até antes. Então, essas coisas que eles colocam, impedindo que a gente está realizando as nossas manifestações, eu coloco que é um preconceito. Né? E isso é um preconceito que já vem histórico. Racismo mesmo, Sim. né? E é legal você falar isso, Douglas, e comentar as coisas do tombamento, porque, assim, eu acho que aqui em Uberlândia, a principal utilidade desse inventário, desse projeto, é justamente nesse ponto de não... de as expressões, né, do povo preto ter condição de não serem impedidas. Assim, é uma tristeza a gente, né, ter que precisar de um instrumento para isso e ter que enfrentar essa luta, mas assim, e lógico, é só uma peça técnica, mas assim, é uma peça técnica do órgão público, assim, né, então ela tem um valor político, assim, interessante nesse sentido de, por exemplo, ali, se a gente faz o cadastro, né, aqui do Terreirão, do nosso boteco lá da Estrela do Sul, né, do Barbaripim, ali, né, central, não sei como é que o pessoal está lá em relação ao espaço, mas assim, se a gente tem isso registrado no inventário, né, e isso entra, igual vai entrar no dossiê, né,